Eu quero tratar com você sobre os 7 pecados que Deus mais abomina. E eu vou pedir permissão a você para ler o texto, porque está aqui graficamente no texto. Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. Então vamos dar uma olhadinha nesses 7 pecados que Deus mais abomina. O pecado, Deus abomina. Todo pecado é pecado. Todo pecado é maligníssimo. Todo pecado é autodestrutivo. Todo pecado conspira contra Deus, contra o próximo, contra a própria pessoa que o comete. Mas há pecados mais graves por causa das suas consequências mais graves. Por exemplo, lá em 1 de João 3,15 diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Bom, a pessoa odiar já é, aos olhos de Deus, um pecado de assassinato. Mas a pessoa pode conter esse sentimento no coração e nunca tentar contra a vida do outro. Agora, se ele vai lá e tira a vida do outro, o pecado tornou-se mais grave por consequências mais danosas. Mais pessoas foram atingidas. Então, quais são os 7 pecados que a alma de Deus abomina? Primeiro, está escrito aqui, olhos altivos. Olhos altivos fala de orgulho, de soberba, de arrogância, de altivez. Esse foi o pecado que levou à queda no mundo angelical. Aquele que era o querubim da guarda, o anjo de luz, quis colocar o seu trono acima dos outros anjos e ser semelhante ao Deus Altíssimo. Sendo a criatura e a mais bela, não contentou-se em ser criatura, quis ser igual ao Criador. E o orgulho é esse pecado que provocou a queda dos anjos. O orgulho foi o pecado que levou os nossos primeiros pais à queda no Éden. Eles quiseram ser igual a Deus. Não se contentaram em ser criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Não se contentaram em estar no jardim de delícias, quiseram ser igual a Deus. E essa arrogância, essa petulância e esse orgulho levou-os a uma queda que atingiu toda a raça humana. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não faz sentido a arrogância soberba, porque é querer ser maior e melhor do que os outros. É querer colocar-se num pedestal e olhar os outros de cima para baixo. O orgulho é resistido por Deus. Deus luta contra o orgulhoso. Deus não tolera a soberba. Então, o primeiro pecado que a alma de Deus abomina são os olhos altivos. É a arrogância, o orgulho, a soberba. Essa mania de grandeza. É peito estufado, nariz empinado. É aplaudir a si mesmo, é querer ser melhor do que os outros. Deus não aceita isso. O segundo pecado que a alma de Deus mais abomina, está escrito aqui, língua mentirosa. Deus odeia a mentira. A mentira tem procedência maligna. O diabo é o pai da mentira. Mentir é falsear a verdade. Mentir é distorcer a verdade. Mentir é camuflar a verdade com invólucro de desculpas. É camuflar a mentira com invólucro de desculpas. É quando não há credibilidade nas palavras. É quando a palavra não é verdadeira, mas mentirosa, que engana, que perverte, que distorce, que traz uma ruína para os relacionamentos. Porque não há relacionamento saudável senão sobre o fundamento da verdade. Não se constrói uma família senão sobre o fundamento da verdade. Não se tem uma igreja saudável sem que ela pregue a verdade. O apóstolo João disse que não tinha maior alegria do que esta, do que saber que os seus filhos andavam na verdade. Jesus, o Filho de Deus, veio até nós e manifestou-se cheio de graça e de verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele orou dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pilatos fez a pergunta, o que é a verdade? A verdade é Jesus. Mas você sabe que desde Immanuel Kant, com seu livro A Crítica da Razão Pura, é que o homem passou a descrer da verdade absoluta. De tal maneira que se há verdade, o não há também pode ser verdade. Ou seja, criou-se a ideia equivocada de verdade relativa, verdade subjetiva. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não, a verdade é objetiva, é verificável, não é relativa. Se é relativa, não é verdade. Deus abomina a mentira. Deus abomina a língua mentirosa. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa convertida abandona a mentira e ela fala a verdade. A verdade em amor, mas fala a verdade. Então, a mentira é um pecado que Deus abomina.
não só na igreja, não só na família. Deus abomina a mentira na política. Deus abomina a mentira no comércio. Deus abomina a mentira na indústria. Deus abomina a mentira nos meios de comunicação de massa. Deus abomina a mentira em qualquer lugar. Mentira é treva. Mentira tem procedência e procedência maligna. Terceiro pecado que Deus mais abomina: mãos que derramam sangue inocente. O terceiro pecado que Deus mais abomina é o assassinato. É o desrespeito à sacralidade da vida. Aliás, o sexto mandamento da lei de Deus é este: não matarás. Deus tem, e só Deus tem, o poder de dar a vida. E só Deus tem o direito de tirar a vida. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Quando o homem se arroga no direito de tirar a vida de alguém, ele está tirando uma prerrogativa que é específica de Deus. O assassinato é abominável a Deus. Temos que respeitar a vida desde a vida intrauterina. É por isso que somos contrários, radicalmente contrários, à prática do aborto. Ainda que as cortes humanas, ainda que os parlamentos humanos criem leis para justificar ou para aprovar ou para legitimar essa prática, nós não concordamos com ela, porque isso é derramar sangue inocente. Aqueles que matam por lucro, aqueles que matam como pistoleiros de aluguel, aqueles que matam por causa de seus esquemas de comércio aviltante de drogas, os traficantes, aqueles que matam por interesses econômicos, aqueles que matam por inveja, aqueles que matam por quaisquer outros motivos, estão na contramão da vontade de Deus e incorrem, estão debaixo da ira de Deus e incorrem em flagrante transgressão da lei de Deus. Deus abomina as mãos que derramam sangue inocente. Mas em quarto lugar, quarto pecado que Deus mais abomina é coração que trama projetos iníquos. É a maldade. Gente que lá no seu leito trama, urde planos para prejudicar alguém, para se apropriar daquilo que é de alguém, para prejudicar a vida de alguém, para dar prejuízo em alguém, para fazer o mal a alguém. Isso é malignidade, isso é maldade, quando na verdade o papel do ser humano é de fazer o bem, é de amar o próximo, é de cuidar do próximo, é de socorrer ao próximo, é de tratar com urbanidade até os inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vence o mal não com outro mal, você vence o mal com o bem, você vence o mal com golpes de bondade. Deus abomina o que está lá no coração, porque veja você, o coração que trama projetos iníquos. Às vezes esses projetos nem foram executados, mas estão tramados no coração, porque Deus vê o coração, Deus vê a intenção, Deus vê a motivação. Deus tem competência para julgar foro íntimo. Então esse é um pecado que Deus abomina. Aquela pessoa que nutre no coração o veneno da maldade. Ele arquiteta planos para prejudicar os outros, para tomar o que é dos outros, para dar prejuízo aos outros, para falar mal dos outros, para destruir e assassinar reputações. Essa prática Deus abomina. Precisamos, em todas as áreas da vida, na política, na economia, no comércio, na indústria, na família, na igreja, nos tratados internacionais, agir com respeito, com dignidade ao próximo, de amar o próximo. Porque quando o homem se transforma no próprio lobo do homem, ele destrói a si mesmo, ele destrói a família, destrói a sociedade. Tramar projeto iníquo é conceber o mal. É por isso que a Bíblia diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Assassinatos, adultérios, roubos, furtos, maldades. Deus abomina isso. Mas o quinto pecado que Deus mais abomina são os pés que se apressam a correr para o mal. Eu chamo isso aqui de violência. Os pés devem se apressar mesmo para fazer o que é certo. Os pés devem ter celeridade para abençoar as pessoas. Não podemos ser remissos, lerdos em ajudar. É por isso que no dia do juízo, um dos pecados que vai ser destacado para a condenação dos homens maus é o pecado da omissão. Estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive preso e não fostes ver-me,
Eu estive doente e não me visitaste. Eu era forasteiro e não me abrigaste. E Jesus vai escutar a seguinte pergunta: mas quando te vimos assim? E Jesus vai responder: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Pés que se apressam para fazer o mal? Não, nós devemos ter pés que se apressam para fazer o bem, para ajudar, para encorajar, para consolar, para abençoar, para socorrer. Devemos ter pressa para ver a vida das pessoas melhor e não pés acelerados para fazer o mal, para tirar o que é do outro, para tirar a vida do outro, para tirar a vida, a honra do outro, para tirar a beleza do nome do outro, para destruir a família do outro. Deus abomina isso. Que os nossos pés sejam pés velozes, velozes mesmo, para fazermos o bem, para glorificarmos a Deus, para amarmos o próximo, para socorrermos o próximo, para sermos uma bênção onde estamos plantados. Vamos ao 6º pecado que Deus mais abomina: testemunha falsa que profere mentiras. Eu chamo isso aqui de perjúrio. Veja bem que testemunha falsa que profere mentira, via de regra, é uma testemunha que foi subornada, que foi comprada, que só nega a verdade porque está levando vantagem em contar mentira, que prejudica o próximo num julgamento num tribunal, porque está sendo subornada por dinheiro, corrompe a justiça de uma decisão porque vendeu a sua consciência por dinheiro. Deus abomina isso. Gente comprada, gente que tem preço, gente que se corrompe, gente que vende seus valores, sua honra, sua consciência, gente que condena inocente, gente que inocenta culpado, gente que torce os fatos, camufla a verdade, sequestra a justiça, perverte a lei com perjúrio. Foi o que aconteceu com Jesus. O Sinédrio contratou, pagou testemunhas falsas para acusarem Jesus de blasfêmia contra Deus, de conspiração contra César. Falsas testemunhas, arranjadas, orquestradas, compradas, maquinadas pelo esquema de corrupção. Há momentos em que as testemunhas se omitem quando deveriam se apresentar, como aconteceu com Paulo. Lá no capítulo 4 da sua 2ª carta, versículo 16, Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Gente que conhecia a verdade, que esconde a verdade, que oculta a verdade, para que o inocente seja culpado. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Mas, finalmente, vamos ao 7º pecado. E dentro da linguagem de Salomão, veja bem, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Dentre esses pecados gravíssimos, há um deles que Deus abomina mais do que os outros. Deus aborrece os outros e abomina este. E que pecado é este? É aquele que semeia contendas entre irmãos. Eu chamo isso aqui de fofoca, de intriga, de malquerença, de gente que joga um contra o outro, que é criador de confusão, que é provocador de divisão, que fala mal do irmão, que ataca o irmão para que o outro fique inimigo dele. Gente que levanta muros em vez de construir pontes de reconciliação. O cristão é um pacificador. Ele está debaixo do governo do príncipe da paz. Ele é um ministro da reconciliação. Ele não tem nos seus lábios o veneno da intriga, da disputa, da inveja, da briga, da malquerença, da guerra. É lamentável quando você vê no palco religioso tanta gente jogando o irmão contra o outro, falando mal do outro, jogando situações íntimas no ventilador, gerando constrangimento, gerando destruição de reputação, desconstruindo a imagem, a credibilidade do outro. Este é o pecado que Deus mais abomina. Deus não aceita que você destrua aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Note que ele não está falando de inimigo. O que semeia contenda entre irmãos. Aquele que divide a família, aquele que divide a igreja, aquele que, em vez de dar as mãos ao seu irmão, fala mal dele, joga um contra o outro, produz inimizade.
porfia, ciúme, inveja, ódio. E se elaborar no campo do adversário. O diabo que é pai da intriga, o diabo que é o pai da mentira, o diabo que joga uma pessoa contra a outra, o diabo que é inimigo, o diabo que é adversário, o diabo que é acusador. O povo de Deus precisa ser governado por outro espírito. Nós precisamos preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, diz o apóstolo Paulo. A unidade é criada pelo próprio Deus, mas cabe-nos preservá-la. Eu quero então fortemente recomendar a você voltar a esse texto de Provérbios 6, 16 a 19, a mergulhar um pouco mais profundo neste texto, a ler e reler e tornar a ler e meditar, internalizar, obedecer, porque bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece. Eu tenho certeza que se a igreja evangélica brasileira, eu tenho certeza que se os políticos brasileiros, eu tenho certeza que se os comerciantes, os industriários, os empresários, os empregados, eu tenho certeza que se a juventude, eu tenho certeza que se os estudantes, os professores, se as instituições de ensino, de saúde, eu tenho certeza que se os pactos internacionais observassem esse texto, nós teríamos uma sociedade diferente daquela que temos hoje, que está se autodestruindo, jogando umas pessoas contra as outras, provocando guerras, dissensões, facções, conflitos. Então, resumindo, quais são os 7 pecados que Deus mais abomina? Orgulho, mentira, assassinato, maldade, violência, perjúrio. E o que Deus mais abomina é fofoca, jogar um irmão contra o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre desses pecados, para que tenhamos uma vida saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, a sua família.